Eu sou a professora Patrícia Rufino. Você está em uma aula de língua portuguesa para a primeira série do Colégio Meta. O assunto de hoje é acentuação gráfica. Então, você deve pegar a sua apostila, você deve localizar a página 51, a questão 9. Na questão 9, foi solicitado que você analisasse a palavra Iguaçu para saber se ela tem ou não acento e assim ajudar um amigo a enviar uma carta ao seu colega Carlos Henrique. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça diante de uma palavra, como a palavra Iguaçu, é dividir as sílabas. A palavra Iguaçu tem 3 sílabas. Iguaçu. A tendência da maioria das pessoas é dizer que o I seria a primeira sílaba, o Guá a segunda e o Su a terceira. Mas não é bem assim que a língua portuguesa analisa a sequência de uma palavra. Na palavra Iguaçu, a primeira sílaba é a última que foi escrita. Então, Su é a primeira sílaba. E você vai seguir essa regrinha para a separação de todas as palavras. Su é a primeira sílaba, Guá é a segunda sílaba e I é a terceira sílaba. Agora precisamos saber qual a sílaba tônica. Na palavra Iguaçu, a sílaba tônica, aquela mais forte, é a sílaba Su, ou seja, é a primeira sílaba. Quando a sílaba mais forte é a primeira sílaba, você já sabe que você está diante de uma palavra oxítona. Vamos relembrar um pouquinho? Quando uma palavra tem uma única sílaba, chamamos essa palavra de monossílaba. Quando a palavra tem como sílaba tônica a primeira sílaba, você vai classificar como oxítona. Quando a palavra tem como sílaba tônica a segunda sílaba, você vai classificar como paroxítona. E quando a palavra tem como sílaba tônica a terceira sílaba, você vai classificá-la como proparoxítona. Então, a palavra Iguaçu é uma oxítona. Agora vem uma questão: Iguaçu tem ou não tem acento? É válido agora lembrar a dica 2. Lembre outras palavras que têm certa semelhança com Iguaçu para você perceber se ela é ou não acentuada. Aqui na letra B nós temos algumas sugestões. As palavras são cupuaçu, baú, urubu, pau, pneu, desenhou, canguru, cru, Anhanguabaú e Aracaju. Você tentou falar também a palavra Anhanguabaú? Então, é uma palavra que a gente não tem tanto costume assim de falar, mas é assim que ela é falada, tá? A minha sugestão é você dividir as sílabas. Quando você fizer isso, você vai perceber que a palavra pau, a palavra pneu e a palavra cru não possuem divisão. Então, elas não são semelhantes a Iguaçu. Elas são monossílabas. Sobram, então, as palavras cupuaçu, baú, urubu, desenhou, canguru, Anhanguabaú e Aracaju. Na letra C, você deve separar as que são acentuadas das que não são acentuadas. Ficou fácil, hein? Porque as acentuadas são baú e e Anhanguabaú. Agora vem uma questão determinante para a acentuação. Qual a diferença da palavra baú para a palavra Iguaçu? Vamos lá? Ao dividir a palavra Iguaçu, você constatou que a primeira sílaba é formada por uma consoante e uma vogal. O C cedilha com o U. Mas ao observar a palavra baú, você vai perceber que esse U fica sozinho na sílaba. A palavra baú tem 2 sílabas. Baú. Anhanguabaú vai seguir a mesma lógica. Você vai ter o U sozinho. Se você observar as outras palavras, você vai descobrir que cupuaçu, o U não fica sozinho. Na palavra cupuaçu, a sílaba final é o SU. Urubu, o U fica com B. Desenhou fica o N, fica o H, fica o O e fica o U. Na palavra canguru, o U novamente não fica sozinho, ele fica com o R. E na palavra Aracaju, o U também não vai ficar sozinho, ele está acompanhado de um J. Você já percebeu? O U, quando ele fica sozinho na sílaba, ele é a sílaba tônica, ele vai receber um acento. O nome dessa regrinha é regra do hiato tônico e está na sua apostila. Você deve observar que na palavra baú,
nós temos duas vogais, o A e o U. Eles vão ficar em sílabas diferentes, formando assim um hiato. E, além de ser um hiato, a letra que ficou sozinha é a tônica e é o U, fazendo a regra do hiato tônico. Elas só funcionam com a letra U e a letra I, tá bom? Está lá no resumo do seu caderno de atividade, essa regrinha, e você também pode registrar no seu caderno. Regra do hiato tônico. I e U, quando estão em um hiato e eles são as sílabas tônicas, eles serão acentuados. Você já sabe então a resposta principal. A palavra Iguaçu não deve receber acento. A questão 10 propõe que você divida. A questão 10 propõe que você analise os 4 grupos de palavras a seguir. O grupo A está formado apenas por monossílabas, aquelas que têm uma única sílaba. Perceba que a palavra má, assim como as palavras três e só, estão acentuadas. Isso porque monossílabos que terminem A, E e O, seguido ou não de S, são acentuadas. Veja que vi, mal e sem não precisam de acento porque não vão obedecer à regrinha da acentuação. O grupo B está formado por palavras oxítonas. Você vai observar a acentuação na palavra até, na palavra armazéns, na palavra forró e na palavra chamá-los. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguido ou não de S, assim como aquelas que terminam em e ens. E alguns ditongos, como você deve observar lá no seu caderno de atividades. A palavra até está acentuada por ser um oxítono que termina em E. A palavra armazéns, oxítono que termina em ens, assim como a palavra parabéns, que a gente gosta tanto. A palavra forró termina em ou. O verbo chamá-los, ele realmente requer uma atenção maior. Por quê? A maioria das pessoas tende a colocar o acento no pronome los ou las. Esse tipo de pronome nunca recebe acento. Quando você encontrar uma forma verbal semelhante, desconsidere o pronome lo, lá, los ou las e olhe apenas para o verbo. Você vai descobrir que ele precisa de um acento por conta da pronúncia da palavra. Se eu tirar o acento agudo dali do chamá-los, fica chama-los. Mudou foneticamente a palavra. Por isso ela precisa de um acento. São verbos que seguem a regrinha das oxítonas. Ou seja, quando eu tiver essa construção pronominal semelhante a chamá-los, e esse meu verbo, o verbo, não o pronome, o verbo, terminar em A, E ou O, receberá acento. Por exemplo, na palavra cantá-los, na palavra fazê-lo, você vai perceber que há acento, porque seguem as regras, porque segue a regra das oxítonas. O grupo C é formado por palavras paroxítonas, ou seja, palavras em que a sílaba tônica é a segunda sílaba. Esse grupo é o grupo que tem mais regras. A palavra média, por exemplo, é uma paroxítona que termina em ditongo. A palavra líder é uma paroxítona que termina em R. A palavra automóvel, paroxítona que termina em L. E a palavra órfão, paroxítona que termina em AN. Para você recordar, no caderno de atividades, há um mapa sobre as regras de acentuação de todas as palavras. E você vai lembrar, por exemplo, a regrinha rouxinou. Você escreve a palavra rouxinou, você tira as vogais e as consoantes que ficam são regras de acentuação das paroxítonas. Então, você vai perceber que paroxítonas terminadas em R, em X, em N e em L são acentuadas. Assim como paroxítonas que terminam em ditongo, paroxítonas que terminam em an ou ão, no caso de órgão, e ali vai receber um acento. Já o grupo D é formado pelas palavras que são proparoxítonas. Essas são as mais práticas para acentuação, porque toda proparoxítona é acentuada. Você divide as sílabas, que é a primeira regrinha, depois você busca a sílaba tônica. Descobrindo que a terceira sílaba é a tônica, você já sabe que haverá um acento.
como em acúmulo, véspera, rápida, década, técnico e esféricos. Se você dividir todas essas palavras, você vai perceber que a terceira sílaba é a tônica. Na língua portuguesa, diferentemente da língua espanhola, nós só acentuamos até a terceira sílaba, tá? Até as palavras proparoxítonas. Na língua espanhola, você tem as classificações das palavras sobresdrújulas, que são palavras aí que vão receber acento na quarta sílaba, coisa que na língua portuguesa não acontece.